Nem todos os militares foram contrários ao presidente Jair Bolsonaro. Pelo contrário, alguns manifestaram apoio, inclusive em uma carta aberta de apoio ao ex-presidente Bolsonaro. O lance é que a retaliação já começou. E a gente vai falar qual foi a medida do Exército a esses militares que declararam apoio ao Bolsonaro. O Tagliaferro, que é aquele assessor do ministro Alexandre de Moraes, entrou com um pedido de afastamento do Alexandre de Moraes. Hoje, o Barroso deu uma decisão nesse sentido, explicando ou decidindo sobre afastamento ou não do Alexandre de Moraes, e a gente vai falar um pouquinho disso. Outra questão que a gente vai discutir hoje também é a manifestação do Tarcísio, polêmica em declarar voto nulo caso o segundo turno seja Marçal e Boulos. A repercussão foi negativa demais e o Tarcísio se queimou muito. A gente precisa entender um pouquinho mais o que está acontecendo sobre tudo isso e é óbvio, várias outras pautas que nós vamos discutir aqui nesse nosso segundo editorial. Então, meu pequeno gafanhoto, não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, taca o dedão no like até quebrar a tela do celular para a gente poder chegar com esse vídeo a mais pessoas. Vamos entender o que está acontecendo? Vamos lá, primeira coisa. Você acha que os militares estavam com o Bolsonaro ou contra o Bolsonaro lá em 2022? A resposta foi óbvia, né? A gente viu que os militares estavam fazendo chacota com a cara dos brasileiros que estavam na frente do quartel, vídeos ridicularizando. E assim, ficou uma mágoa muito grande, principalmente em relação aos presos do 8 de janeiro. Porque o que os militares fizeram é considerado um crime de guerra, tá? O que eles fizeram? Chegaram nos presos, nas pessoas que se manifestavam de frente aos quartéis, independente se essas pessoas pisaram na Praça dos Três Poderes ou não. As pessoas que se manifestavam de frente aos quartéis, eles simplesmente chegaram até eles e disseram: olha, nós vamos levar vocês para fazer um cadastro e depois vamos levar todo mundo em segurança para casa, vocês estão livres. Foi isso que aconteceu, não. Fez todo mundo entrar dentro dos ônibus como se estivesse indo para o abate, inclusive crianças, pessoas com deficiência, idosos, levaram e prendeu todo mundo. Gerou uma revolta, uma indignação gigantesca. Mas na época tinham militares que apoiavam o Bolsonaro. E agora o Exército vai tirar esses militares. O Exército abriu um inquérito contra 4 militares, autores de carta golpista pró-Bolsonaro. Matéria da Folha de São Paulo. O Exército abriu nesta terça-feira um inquérito policial militar para investigar 4 coronéis, autores de carta que pressionavam o comando do Exército a dar um golpe contra a eleição de Lula. A investigação é resultado de uma sindicância aberta pelo comandante Tomás Paiva para apurar quais oficiais redigiram e assinaram um documento golpista. Divulgado em novembro de 2022, o Exército concluiu que 37 militares tiveram algum tipo de participação. 4 escreveram um texto e outros 33 o assinaram. Então, de um exército, né, de milhares de militares, teve ali uma carta com 33 militares que redigiram essa carta e pediam que não deixasse o Lula tomar posse. E hoje, esses militares estão respondendo sindicância e podem ser expulsos da corporação. Ou melhor, vão ser expulsos da corporação, é o que vai acontecer. É o mais provável. E aí, vamos falar agora do ministro Supremo Alexandre de Moraes e do Barroso. O Barroso decidiu sobre o pedido de afastamento que o Tagliaferro enviou. Barroso rejeita pedido para afastar Moraes de investigação sobre mensagens. Se você observar essa mensagem e mudar o título dela para "A Constituição não vale mais no Brasil", é a mesma coisa. Porque o que aconteceu aqui com essa decisão do Barroso é absurda. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, rejeitou nesta terça-feira um pedido de defesa do perito Eduardo Tagliaferro sobre o ministro Alexandre de Moraes. Edmundo Kuntz, advogado de Tagliaferro, solicitou o afastamento de Moraes da relatoria da investigação preliminar que apura as mensagens publicadas pelo jornal Folha de São Paulo. Vem cá. Não pode uma pessoa ser réu, investigadora e julgadora no mesmo processo.
O que foi exposto pela Folha de São Paulo foram mensagens que mostram claramente uma perseguição a um espectro político diferente daquele adotado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, que é insano. E essas mensagens vazadas demonstraram abertamente alguns pontos. Um deles, não observou o rito. O STF agia como se o TSE fosse, e isso não pode acontecer. Todo mundo, basta ser um estudante de direito para entender que isso não seguiu a formalidade. Entre os princípios que vigoram no direito, principalmente no STF, é o princípio da formalidade. Se eu tenho um documento, aquilo tem que ser formalizado, tem que ser dotado, assinado, tudo tem que ser justificado, é o princípio básico dos processos. O único que não precisa disso são os juizados especiais, cíveis e criminais, que são dotados do princípio da informalidade. Então, ali você pode chegar e não precisa cumprir todos os requisitos de uma petição inicial, como é o caso de um processo no rito do processo civil ou do processo penal, que vai nos tribunais. O ministro Alexandre de Moraes simplesmente não observou isso, é o que denunciou a Folha de São Paulo, o que faz com que todos os processos investigados pelo Alexandre de Moraes sejam ilegais. Não só isso, as mensagens demonstraram que o ministro Supremo Alexandre de Moraes pediu que alguém invadisse o sistema da Polícia Civil de São Paulo para pesquisar sobre dados para uma pessoa que ia prestar serviços pessoais ao Alexandre de Moraes. Está lá na Folha de São Paulo, não estou falando nada que não esteja na Folha de São Paulo. E agora o Alexandre de Moraes abre uma investigação não para apurar tudo isso, mas para apurar o porquê o Tagliaferro, que era o assessor do Moraes, pode ter deixado essas mensagens vazar. Se ele deixou vazar ou se alguém acessou o celular dele. O fato é que o Tagliaferro já conta que ele vai ser preso. Ele sabe que ele vai ser retalhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, a defesa fez um pedido que o Moraes fosse afastado. Por quê? Porque ele não pode ser réu, parte, vítima, acusador e julgador no mesmo caso. Isso é óbvio de qualquer Estado democrático de direito. Só que a vontade do Supremo Tribunal Federal de se autoproteger é tão grande que nunca alguém do Supremo tomou uma decisão contrária ao ministro Alexandre de Moraes. Ninguém faz isso. Insano. Então, assim, é assustador como essa decisão do ministro Barroso fere de morte a Constituição. Vamos lá. Outro ponto aqui que nós vamos falar é da candidatura do Boulos. Vamos entrar agora em eleições municipais. O hino nacional foi violado, né? Eu ia falar uma palavra que começa com estu e depois ela termina com prado. Porque, na verdade, o que aconteceu com o hino nacional ontem foi uma coisa grotesca. E eu não vou colocar de novo, não, que eu sei que doeu seus ouvidos ontem. Mas a grande realidade é a seguinte: cometeram infração ao fazer o hino nacional mudando a sua letra. Isso é uma violação. E o deputado Paulo Bilinski entrou com ação na PGR fazendo uma denúncia contra o Boulos. Será que serão 2 pesos e 2 medidas? Deputado denuncia Boulos após o uso da linguagem neutra. Na terça-feira, o deputado federal delegado Paulo Bilinski, de São Paulo, protocolou na Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime para que o candidato à Prefeitura de São Paulo seja investigado por crime contra símbolos nacionais, conforme previsto na Lei 5.700 de 71. Eu tinha falado para vocês, isso aqui é contravenção, é crime, então tem que responder. Vamos lá. Vamos falar do Tarcísio de Freitas. Sempre para mim é tenso falar do Tarcísio de Freitas, principalmente quando eu discordo dele. Porque eu gosto do cara, eu acho que o cara é um ótimo gestor, tem um apoio, mas eu não sou pau-mandado de ninguém e não é a primeira vez que eu critico o Tarcísio aqui. Vocês sabem disso. Nem o Bolsonaro, nem o Tarcísio, nem o Marçal, nem o Nicolas, nem ninguém. Tá? Se tem alguma coisa que eu concordo, eu vou falar, bola dentro. Agora, se eu não concordo, eu tô aqui para falar que eu não concordo e pronto, tá? E eu tô falando disso aqui. Tarcísio sinaliza voto nulo em segundo turno entre Marçal e Boulos. O governador foi perguntado ontem pelo Piperno, que armou uma armadilha, porque o Piperno não gosta muito da direita, mas preparou uma armadilha daquelas assim,
E o Tarcísio, como um peixinho, foi lá e, uau, né? Pegou a isca. O Piperno falou, e aí? Se for um segundo turno entre Marçal e Boulos, você vota em quem? Ai, não pergunta isso pra mim. Não vou responder isso. Ah, voto nulo. Não, é uma boa opção. Toma vergonha, Tarcísio. Pelo amor de Deus, voto nulo. Tá de sacanagem, né? Para. Vamos entender o seguinte. Ó, até quem é apoiador do Tarcísio, como Luiz Camargo, mandou. A pergunta que fica é a seguinte. Em um suposto segundo turno entre Marçal e Nunes, isso não é nada impossível, quem você acha que o PT e a esquerda, em geral, apoiaria? Lembrando que a minha candidata é a Marina, mas a resposta dessa pergunta resume muitas coisas. Você entendeu? Se ficar Nunes e Marçal no segundo turno, quem que você acha que a esquerda vai apoiar? O Nunes ou o Marçal? Eu sei que você sabe a resposta. E aí, isso já diz tudo. Isso já diz tudo. Eu tenho certeza que a esquerda não vai declarar voto nulo. Vai declarar voto a Nunes. Qual vai ser o discurso? Contra a barbárie que é o Pablo Marçal, nós declaramos voto pela democracia. Estamos com o Nunes, com o Kassab, com o Dória. Não vai ser isso? E aí vai ser bonito de ver, né, o Tarcísio? O Tarcísio e o Lula defendendo o mesmo candidato no segundo turno, né? Se ficar Marçal e Nunes. E não é impossível disso acontecer, não, porque o Boulos, ainda mais depois dessa do hino, depois de tudo que está acontecendo, o Boulos está, ó, caindo. Nisso, Carrion também fez uma crítica aqui. Se Guilherme Boulos for para o segundo turno, é impensável cogitar a possibilidade de anulação de voto. Contra comunista, temos a obrigação de votar no adversário. Qualquer candidato terá o meu voto no segundo turno. Se for contra o comunista, Boulos, qualquer um, repito. Eu não consigo entender, sinceramente, eu não consigo entender de onde está vindo esse discurso mau caráter. Desculpa aí, mas esse discurso é mau caráter. De que os valores do Pablo Marçal não representam a direita. Tá, cá entre nós. O Pablo Marçal tem problemas, mas o discurso dele, e para quem acompanha ele há muito tempo, eu acompanho o Pablo Marçal há muito tempo, sempre foi da prosperidade, da vida em família, da religião, dos cuidados com o próximo. É um discurso, para mim, já é o suficiente para ser anti-esquerdista. Ah, não, mas ele não é a direita raiz. Ah, entendi. Ele não é um político de carreira que veio nascendo. E isso é que é necessário para ser a direita raiz. Vem cá, o Nunes é a direita raiz, é isso? O grande Constantino, né? Ele falou, cara, não gosto do Marçal, não. Mas é o seguinte, tudo que você me criticar do Marçal, a minha crítica contra o Nunes é bem pior. Se você falar, ah, mas o Marçal, ele tirou uma foto com o Dória. Tá, mas o Nunes é a reencarnação do Dória. É a origem da candidatura do Dória. Ou você esqueceu que o Dória tinha como vice-prefeito Bruno Covas. O Dória saiu para governador, o Covas virou prefeito. Na reeleição, o Nunes foi o vice-prefeito do Bruno Covas. O Bruno Covas morreu, o Nunes entrou. Ou seja... Ah, não, mas ele tirou foto. Ah, você tá de sacanagem. O Dória tá participando e apoiando a reeleição do Nunes. Para. E aí, quando o Tarcísio fala, não, eu vou votar nulo, o Tarcísio tá apoiando a barbárie. O Tarcísio deve ter esquecido quem é o Boulos, né? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Integrante do MBL, de 15 anos, é agredido por militantes do PSOL na Avenida Paulista. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o adolescente sendo agredido com chutes e soco por militantes do PSOL. A ocorrência foi registrada de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Tá todo mundo aqui, né? Ele chega bem próximo do Boulos, eu não vou colocar o vídeo, vai cair. Ele chega bem próximo do Boulos, faz uma pergunta pro Boulos, Boulos dá um tapa no celular dele, de repente começa a bagunça e o cara sai espancado. Alguém filmou aí e ele foi lá e falou, o Boulos me agrediu, o Boulos negou. Nunca deu nada para o Boulos.
Então vem cá, o Tarcísio. Contra o Boulos, você não vota no Marçal? É sério? Né? Ah, mas o Marçal é radical. Pra merda com quem fala isso. Vamos começar o seguinte. O Marçal foi numa audiência pública lá na Câmara dos Deputados, tá na dele, quietinho. O Boulos fala: eu vi que vocês trouxeram até um coach picareta, eu vou te destruir nos debates. Fugiu, arregou, correu. Pois é. Quem foi que começou com os ataques? Porque vocês falam que o Marçal é que é o cara agressivo, vocês têm que tomar vergonha na cara de vocês. E aí, é isso aqui. O Kassab lidera a frente ampla contra a esquerda nas eleições de São Paulo. Você tá vendo essa foto aqui? Você tá vendo essa foto aqui? Só tem gente de esquerda. Ah, inclui aqui o Costa Neto. E o Tarcísio tá no meio desse grupo totalmente de esquerda. Vocês estão vendo no meio? São figuras conhecidíssimas. Paulinho da Força, do sindicato. O Baleia Rossi sempre apoiou a esquerda, de Ribeirão Preto. Sabe? São só pessoas de esquerda. Agora vem cá, essa é a frente ampla. Não, a frente ampla. O Aldo Rebelo, inteligentíssimo, mas é um cara que era do PCdoB. O cara lá do União Brasil, lá. Então, assim, só gente de esquerda. Que aí vocês vêm me falar o quê? Você tá vendo algum Nicolas Ferreira aqui? Você tá vendo alguém aqui da turma da direita? Ou vocês não perceberam que essa frente ampla excluiu até o Bolsonaro, o Tarcísio? Cadê o Bolsonaro aí com vocês? Tá o presidente do PL, tá o Tarcísio. Cadê o Bolsonaro nessa foto? Tá? Então, cá entre nós, né? Não dá. Prefeito de São Paulo reúne Temer, Tarcísio, Kassab em jantar. Um prefeito da maior cidade da América Latina, Ricardo Nunes, busca uma frente ampla da direita no pleito municipal deste ano. Então, se ficar Nunes e Marçal, vai ter a frente ampla. E aí, tá aqui com vocês, né? O Tarcísio com o Kassab, são as fotos bonitas, de gente garbosa, né? Olha só isso aqui, com quem que o Kassab tá? É isso aí, Rodrigo Garcia, a gente até esquece o nome dele, né? Rodrigo Garcia, Dória, Kassab, é isso aí. Tarcísio abre caminho para a hegemonia de Kassab em São Paulo. É o Kassab que está organizando e mandando isso tudo. Lembrou quem é o Kassab? Tá vendo aquela primeira foto ali dando um beijinho na dona Dilma Rousseff? Você tá vendo essa fotinha? Deixa eu contar para você. É o Lula ali e o Kassab. Tá lutando contra a esquerda. Olha ali o Alckmin, o Serra e o Kassab no meio. Tá lutando contra a esquerda. Olha só ali embaixo. Tá ali o Kassab também com o Michel Temer, vice-presidente da Dilma Rousseff. Tá lutando contra a esquerda. Como eles lutam bem contra a esquerda. E aí o Marçal, ele gravou um vídeo, né? Tá com a cara de palhaço aí mesmo. Mas ele gravou um vídeo, né? Na verdade, nem gravou, foi durante o debate lá na Globo News. O Marçal falou sobre o Bolsonaro. Eu tô procurando para vocês que eu não posso colocar, né? Então, tem essas questões, sabe? Como é que funciona o jogo, né? Deixa eu achar esse vídeo aí do Marçal. Eu queria que você prestasse atenção aqui com a gente. Escute-me. Deixa eu abrir o TikTok aqui. De assunto aqui, tentar entender um pouco melhor essa relação do senhor com o ex-presidente Bolsonaro. A gente está vendo muitas declarações nos últimos dias, muitas falas, né, troca aí de farpas nas últimas semanas. A gente está vendo um racha na direita. O senhor já falou algumas vezes que o senhor faz elogios a Bolsonaro. Está falando de um racha na direita. Olha que interessante. Diz que ele é o grande líder, mas a campanha na TV ainda não começou e a expectativa da campanha adversária é de usar bastante o Bolsonaro para ver se capitaliza. Deus abençoe ele, Nunes. Bolsonaro como cabo eleitoral. Queria saber do senhor o seguinte: como que o senhor pretende convencer o eleitor que o senhor é o candidato da direita sem o apoio do ex-presidente
Bolsonaro. Eu preciso convencer, eu estou em primeiro na pesquisa, eu tenho que convencer por quê? Mas o senhor As pessoas já sabem, é princípio, valor e propósito que determina um candidato. Mas o senhor não tem o apoio do ex-presidente Bolsonaro, certo? Você pediu para não mostrar, eu tô com a medalha que ele me deu aqui. Não, ele já me falou... respeita, eu respeito ele, e na política vale tudo, na eleição ele vai falar um monte de coisa para defender o candidato. Só que quem defende princípio e valor sabe que o Nunes é um esquerdista, não faz sentido isso. Então, eu espero que ele se dê bem, né, que dê tudo certo. O senhor não precisa do apoio público do ex-presidente Bolsonaro? Olha só, eu cheguei aqui sozinho, sem padrinho político, sem coligação política, sem dinheiro público, e agora sem redes sociais. Tá tudo bem. Eu tô mostrando pro povo quem eu sou. Tô mostrando que eu sou resistente. Tô ouvindo a Mônica, entendendo que tem coisas que a gente tem que viabilizar e tá tudo certo. Você me deu o conselho, eu vou seguir, vou fazer a representação no partido. Foi um conselho, cada um falou, foi uma provocação. foi ótimo. Eu sou alguém que não para de crescer porque eu gosto de ouvir conselho, eu gosto de aprender. O Bolsonaro, pra mim, tá tudo bem. E você falou uma coisa que a direita tá rachada, a direita não tá rachada. Não. Quando a gente é de verdade, a gente briga. É igual em família. Então eles não são de direita, o senhor é de direita? Não tá rachado. São todos família, o senhor tá... Você entende o tanto que eles tentam articular e sabe, mudar o contexto, né, do discurso o tempo todo? Vocês conseguem perceber isso? Também faz parte da família. Nós temos Bolsonaro. Princípios. A família dele é os filhos dele. Ele tem 4, tem Mas meus eu não 4 entendi, filhos. desculpa, então explica. É porque a direita não tem um dono. Diferente de alguém na esquerda que reza uma cartilha de forma emburrecida. Mas quem é o principal líder da direita hoje? É claro que é o Bolsonaro. Que isso, ele foi o cara que acendeu a presidência. Então volta para minha pergunta inicial. Como que o senhor vai convencer o eleitor de direita? Eu não vou convencer o eleitor de Bolsonaro, eu só tô mostrando quem eu sou, é só ver o que eu posso fazer. Mas olha só, aqui na última pesquisa Datafolha, mostrou que o senhor tem 44% dos eleitores que dizem que votaram em Bolsonaro, dizem que votam no senhor, e o Nunes tem 30%. Então, ele vai perder todos os eleitores do Bolsonaro, porque eles vão descobrir que ele apoia a ideologia de gênero, ele vai descobrir que ele é abortista, vai descobrir que um monte de coisa que a direita pira com esse Mas o senhor acabou de dizer que Bolsonaro é o principal líder da direita. É mesmo, só que as pessoas mas se ele disser não vote no Marçal, como ele está dizendo, vota no Nunes. Pode ficar à vontade. Mas como faz com o eleitor? Posso fazer nada, eu vou mostrar meu trabalho do mesmo jeito, eu já tô sozinho, ele nunca encostou na minha campanha. Quando eu fui eleito deputado federal, o Bolsonaro não gravou um vídeo pra mim, eu fui eleito do mesmo jeito. E essa briga com o entorno ali? Com o entorno não, é só com o retardado do Carlos Bolsonaro. Não, o senhor tem o Carlos Bolsonaro, que tem feito críticas ao senhor, Ele atrapalhou, nós perdemos a presidência da República. Deixa eu concluir, por favor. Desculpa, vai lá. E tem o deputado Eduardo Bolsonaro, inclusive deputado federal eleito aqui por São Paulo, uma base gigantesca. Muito top, eu entendo. Mas ele está atacando o senhor. Duros, né? Que dureza. Lê os comentários do vídeo. Não, mas o senhor falou que eu estou respondendo ao Carlos. Não, eu só tenho problema com o Carlos, tem problema com o Eduardo. Mas o Eduardo tem problema com o senhor, né? Porque ele é o seguinte, eleição é complicado demais. Quando acaba a eleição, bandeira branca para com a guerra. Eu sou crítico do presidente Lula. Você vai ver, vai acabar a eleição, vou deixar ele em paz. Eu não quero que ele dê errado, eu quero que ele faça um bom governo. E quero que ele aposente igual o Biden, que ele tenha essa sensibilidade. Depois da eleição, é só um idiota que continua a guerra. Eleição é um período de guerra. Todo mundo fica pondo na minha conta que eu faço isso e aquilo. O Boulos me xinga de bandido junto com o Lula lá no palanque esse final de semana. Chama de ladrão, de não sei o que. Eu não sou, nunca peguei nada de ninguém. Se achar alguma coisa que eu peguei, eu pago. É só me dar o Pix que eu pago. A eleição vale tudo. Tabata tá falando loucura de mim, tá tudo certo. Eu tô até com preguiça de processar esse povo. Eles estão me processando, eu entendo e tal, mas... Vamos lá, para não estender muito. Mas e o seu ponto de vista? Coloca no comentário o que você acha disso tudo. Porque assim, eu entendo o seguinte. Um dos pontos que eu quis colocar para vocês aqui é a fala do Marçal. Porque eu, literalmente, não escondo pau para bater no malandro. E um dos pontos que o pessoal falou, não, mas então fala. O Marçal falou que depois da eleição ele vai conversar com o Lula. Tarcísio conversa com o Lula. Até o Bolsonaro, se fosse governador, ia precisar conversar com o Lula. Até os caras do PL receberam emendas do Lula. Então uma coisa é você entender, eu fui eleito para ser o prefeito de São Paulo. Eu não posso ser inimigo do presidente. Não posso ser. Questão de gestão. Questão de política é outra. Na hora da campanha é que você mostra quem você apoia e quem você não apoia. Então não vi nada demais. Mas e do seu ponto de vista, o que você acha? Tá? O que você acha?
eu entendi, se ele falou no ponto de vista de gestão, acho que ele está certo. Assim como eu achei certo o Tarcísio falando, não, com o Moraes eu não brigo. Né? Assim como eu achei certo o Lula falando, não, preciso sentar com o Lula para trazer recursos para São Paulo, eu vou fazer. Então, no ponto de vista de gestão, aí eu concordo. E você? Coloca no comentário só para a gente saber, tá bom? Obrigado, meu irmão. Fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.